Olá, desenvolvedor! Aqui é o Luiz Felipe, desenvolvedor .NET Sênior, com 4 prêmios Microsoft MVP e especialista em .NET. Hoje eu vou te mostrar como usar migrations do Entity Framework Core para versionar e evoluir o banco de dados sem complicação. Vamos criar uma migration do zero, adicionar novos campos e até gerar scripts SQL para aplicar em diferentes ambientes, como até produção. Se você quer evitar dores de cabeça ao utilizar o banco, esse vídeo é para você. Bora aprender na prática? Antes de começar, preciso compartilhar algo. Eu percebi que mais de 60% das pessoas que assistem ao canal não estão inscritas. Então, se você ainda não saiu do canal, já o faça agora e dá aquele like para apoiar também. Migrations no Framework Core permitem a evolução do esquema do banco de dados baseado em alterações do nosso modelo do código da nossa aplicação. Então, ela facilita a automação de processos de criação, modificação e até deleção de tabelas de bancos de dados. Para podermos utilizar esse recurso do Entity Framework Core, precisamos instalar a ferramenta de linha de comando do .NET EF. Então, se você ainda não está com ela instalada, eu indico instalar. Eu até indicaria você instalar de qualquer forma, ou pelo menos atualizar a versão. Afinal, ele sempre avisa quando tem uma versão mais nova disponível, quando você executar os comandos do .NET EF. Então, .NET to install global.NET EF para instalar a versão da ferramenta de linha de comando. Para atualizar, utiliza o update. E no projeto que você for utilizar a geração de migrações do Entity Framework Core, você vai precisar instalar a biblioteca Microsoft Entity Framework Core Design. Com isso feito, vamos para o nosso código. Aqui temos nosso projeto, eu já tenho, no meu caso, o DB Context criado. Nesse caso, o meu DB Context ele representa aqui o modelo, né, da nossa aplicação, que vai ser replicado no banco de dados. Então, aqui temos o DB7 para a nossa conferência, um DB7 de speaker, um DB7 de attendee, um DB7 de registration. Cada um desses vai ser mapeado para uma tabela no banco de dados, sei que eu explicitamente altere o nome deles. Aqui temos algumas configurações, por exemplo, no conference, temos a definição do ID como chave primária, temos aqui uma definição de um relacionamento, né, de um para muitos, entre conference e speakers, com a chave estrangeira ID conference. Este onDelete Behavior Restrict, basicamente ele restringe a deleção de objetos relacionados para que tenha aquele efeito em cascata. Inclusive eu indico você utilizar, eu já vi alguns problemas bem grandes em produção, porque ele estava habilitado, sem querer foi deletado um elemento, seus objetos relacionados acabaram sendo deletados em conjunto. Então, para evitar essa dor de cabeça, eu indico sempre definir o comportamento de deleção como restrict. Fizemos aqui também um para muitos de registration, utilizando o ID Conference como a chave estrangeira. Temos aqui a definição de chave primária da entidade speaker, a chave primária da entidade attendee e configuramos de um para um. Então, um attendee ele tem uma registration, um registration é de um attendee. Então, definimos aqui uma chave estrangeira, novamente definindo aqui o onRestrict e também uma chave primária para registration. Então, essa é a configuração atual do nosso DB Context. Então, vamos aqui em Tools, linha de comando do desenvolvedor. Primeiramente, eu tenho que navegar para a pasta do projeto de fato. No momento, eu estou na pasta raiz da solução. Perfeito? Então, vamos começar aqui. A primeira coisa que temos que fazer vai ser utilizar o comando .NET EF migrations add e definir qual vai ser o nome daquela migration, do arquivo. No caso, podemos chamar initial create. E vou apertar Enter e vamos executar. Então, primeiramente, ele vai realizar o build. Então, se o seu build estiver falhando, ele já vai interromper nesse momento o fluxo da aplicação. Perfeito, gerou as migrations. Vamos aqui ver, você vai notar que ele criou uma pasta migrations. E quando acessamos aqui nossa migration, ele vai gerar basicamente a representação do nosso modelo convertido para o banco de dados. Então, o Framework Core vai interpretar essa especificação e entender que para, por exemplo, aqui o attendees vai ser criado uma tabela, temos uma tabela que vai ter os campos como ID, name, email, created at e is deleted. Esses tipos no banco de dados vão ser o Anniversary Max, Datetime 2, Bit, Nullable,
o ID vai ser uma identidade dentro do SQL, auto-incremento, enfim, toda a especificação vai ser criada aqui baseado no nosso modelo. Porque, Luiz, eu não gostei dessa pasta Migrations. Eu acredito que ela deveria ficar, por exemplo, na minha pasta Persistence. Como eu conseguiria fazer isso? Primeira coisa que vamos fazer aqui, você pode, por exemplo, usar o comando .NET F Migrations Remove, como comando que é orientado para desfazer, no caso, a ação. Então, como eu faço para definir qual vai ser a pasta a ser utilizada para a nossa migration? .NET F Migrations Add Initial Create traço O de output. Então, por exemplo, eu vou colocar, vai ser na pasta Infrastructure Persistence Migrations. Nesse caso, quando eu defino o tipo de saída, eu preciso especificar que a pasta vai se chamar Migration de fato. Perfeito. E agora sim, podemos perceber que ele criou aqui dentro da minha pasta Persistence. Então, temos esse parâmetro aqui, traço O, que ajuda bastante nesse tipo de definição. Para gerar o banco de dados, eu vou utilizar o comando .NET EF Database Update. Ele vai mapear quais são as migrations que não foram aplicadas ainda no banco de dados e aplicá-las. Então, olha só que legal. E diz aqui que já foi feito. Se eu for agora abrir aqui meu SQL Management Studio, atualizar aqui, olha só que legal. Ele gerou aqui o nosso banco de dados. Muito legal, perfeito. Então, com isso, aplicamos a migration de uma forma mais simples. Consideramos agora que eu quero adicionar um novo campo para Conference. Nesse caso, o campo vai se chamar Location, ou seja, o local do nossa Conference. O que vamos poder fazer aqui? Adicionei aqui, vou vir na nossa linha de comando, novamente, .NET EF, Migrations Add, add location do Conference. Nomear assim. Gerou uma nova migration aqui. Vamos ver. Olha só que legal. Agora ele só criou, adicionou uma coluna única para conferences. Então, a primeira migration sempre vai ser maior, muito maior, porque vai representar todo o nosso modelo. E depois, a cada alteração nova, eu posso gerar uma nova migration. E aqui ele vai conter apenas essa única alteração. Então, eu posso vir aqui, utilizar .NET EF Database Update para aplicar novamente a última migration. Então, no caso, se você vir aqui dentro das tabelas e ver essa tabela aqui, Migration History, F Migration History, você vai ver que ele está aplicando aqui cada migration. Então, dessa forma que ele consegue mapear quais foram as migrations já aplicadas. Então, aqui ele já aplicou, tanto que nós consultamos primeiro o banco de dados, então, no caso ele já confirmou isso. Se viermos aqui dentro da nossa conference, nossa tabela conferences, vamos ver o nosso campo location que foi criado. Um outro recurso que podemos aplicar aqui no .NET EF seria o nosso .NET EF Migrations Script. Com isso, gerou o nosso script. Então, eu posso pegar esse script aqui, olha só que legal. Posso pegar esse script aqui e com esse script eu posso, por exemplo, salvar num arquivo SQL, um novo item, scripts.sql, e aqui colarmos o nosso script gerado. E aqui tem, no caso, nosso script completo, né, de todas as informações que temos, inclusive aqui ao final, adicionando a nossa propriedade location. Né? Se você quiser, por exemplo, alterar, né, em vez de ser alter table já adicionar de fato dentro dos conferences, você pode também alterar esse script. Com isso, você pode manter aí um script representando todas as suas migrations. Inclusive, o que você pode fazer aqui também é gerar um script entre migrations. Então, por exemplo, .NET EF Migrations Script Initial Create add location do conference. Então, eu posso definir aqui qual é a migration inicial, qual a migration final, e ele vai basicamente criar aí uma diferença, calcular qual vai ser a diferença de script entre eles, e ele vai gerar o único script. Olha só que legal. Gerou um script unicamente da nossa outra migration, que é nosso add locations to conference. Então, se eu, por exemplo, eu quero remover, no caso eu apliquei, né, essa migration, mas eu já mostrei aqui como podemos
utilizar o nosso remove, né, o nosso método .NET F Migration Remove para remover a nossa última migration criada. Então, caso eu tenha criado, sei lá, mais um outro campo, por exemplo, price, custo da nossa conference, por exemplo, se eu quiser criar aqui a nossa nova migration aqui, de pricing, posso fazer, por exemplo, me imaginei que eu me arrependi, não quero realmente seguir com essa migration aqui, que ele criou um novo campo pricing, eu não apliquei ela, eu vou vir aqui e fazer .NET AF Migration. Ele vai remover a última migration criada. Perfeito, já removeu e atualizou o modelo com base nisso. Imagine que agora eu queira, por exemplo, reverter a nossa migration relativa a locations, certo? Eu removi aqui o price, porque não vou mais utilizar essa propriedade. Então eu vou vir aqui fazer .NET F Database Update Initial Create. Olha só que interessante. Apliquei. Vamos olhar nosso banco de dados agora. Consulta. Olha só, ele removeu o Add Location. Então, se eu vim aqui na minha conference e atualizar essa tabela, tentar ver aqui as colunas, não tem mais a coluna Location. Olha só que interessante. Com isso, mostramos nesse vídeo como realizar a gestão de migrations dentro da sua aplicação, tanto criando a primeira migration, quanto criando novas migrations e vão adicionar novas colunas, né, dentro da sua tabela, né, adicionando novas propriedades no seu modelo. Podemos também, o que mostramos foi geração de scripts para a sua aplicação, tanto de scripts representando todas as migrations, script representando diferença entre duas migrations geradas, como remover migrations e finalmente reverter o seu modelo, seu banco de dados, para um estado aí específico, de uma migration específica. Se ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever se gostou desse conteúdo e caso queira acelerar a sua carreira com o .NET, te convido a conhecer as minhas formações aqui no link da descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.